Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 19 de novembro, nós estamos recebendo com muito prazer o diretor da Faculdade de Pedagogia da Universidade de Santa Cecília, professor, doutor em Ecologia, Fábio Giordano, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Justiça mantém executivos presos, lobista se entrega. O Estado de São Paulo, empresário diz que pagou 8 milhões de reais a Youssef após extorsão. A Tribuna, Praia Grande terá seu complexo empresarial. Boc News. VLT começa a funcionar com visitas controladas em São Vicente. Santa Portal. Reunião define participação de jornalistas no debate dos presidenciáveis do Santos Futebol Clube. G1 Santos e região. Lava Jato não é visto há dias, desempregada. E no portal da UOL, empreiteiras terão de devolver dinheiro para escapar de punições. Chico. Obrigado, Cris. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos debater um dos maiores, um dos principais desafios da região metropolitana da Baixada Santista, que é exatamente conciliar crescimento econômico e indispensável geração de empregos e qualidade de vida, ou seja, a busca do sonhado desenvolvimento sustentável. Ocorre que a região metropolitana enfrenta algumas dificuldades, entre elas o espaço físico para crescer. É uma região que tem muitas áreas preservadas e exatamente por isso encontra dificuldades para o crescimento, inclusive no caso da construção de unidades habitacionais, de conjuntos habitacionais, já que o déficit na nossa região, nas 9 cidades da Baixada Santista, é um déficit enorme, superior a 100 mil moradias, 100 mil casas populares. Mas o debate em torno desses temas que são fundamentais para Santos e para a região, vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para esta quarta é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 18 e 29 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, 5x5. O tráfego é lento na região do Planalto. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com demora de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e com 20 minutos de espera. Você também pode participar do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail. je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição vai ao ar às 17 horas. Ou assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico. Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Boc News e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar.
Grande concentração diocesana no Centro de Convenções de São Vicente. Dia 23. Festa de Cristo Rei. Transmissão ao vivo da Santa Missa a partir das 9 da manhã. Representantes de todas as regiões e paróquias, sacerdotes, catequistas e toda a família, unidos em uma experiência missionária. Festa de Cristo Rei. Dia 23, a partir das 9 da manhã. Ao vivo, Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 19 de novembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o doutor em Ecologia, diretor da Faculdade de Pedagogia da Universidade de Santa Cecília, professor Fábio Giordano, e o colega jornalista, consultor econômico e também ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E agora nós vamos ver o VT do programa de hoje. Cris. Isso mesmo, confira agora a matéria da Boc News TV sobre investimento da USP de R$600 mil em equipamentos. Móvel de quase um século, escondido pelas árvores e que guarda em seu interior uma beleza arquitetônica com seus tapumes ondulados, com vitrais indianos sustentados por colunas de ferro, amplas janelas, piso em ladrilho hidráulico e arquitetura rica em detalhes, que está inserindo aos poucos a cidade de Santos no cenário paulista da área de ciência e tecnologia. O prédio, aliás, foi projetado pelo engenheiro Ramos Azevedo, criador também do antigo prédio da Poli-USP, localizado no centro da capital, e que hoje abriga o curso de Engenharia de Petróleo, o primeiro da USP em Santos. Ao todo, cerca de 100 estudantes e 12 professores fixos já atuam na unidade santista desde 2012. O campus contará com um dos mais modernos laboratórios do gênero do país a partir de janeiro. São 60 computadores de alta tecnologia que formarão o ponto de partida para a criação do Laboratório de Alta Performance Computacional, o LAPEC. Os equipamentos custaram R$600 mil e eles serão usados pelos docentes e discentes da Poli. A apresentação dos equipamentos ocorreu durante o segundo workshop de petróleo da USP, ocorrido no campus da USP Santos, onde funcionou o Colégio Cesário Bastos. Na oportunidade, ocorreram palestras, debates e apresentação de trabalhos como o concurso da logomarca do campus Poli Santos, cujo vencedor foi esse Madeira. O diretor da Poli-USP, José Roberto Piqueira, explica o que representa o investimento nesses equipamentos para a pesquisa brasileira na área de petróleo e gás. A implantação do laboratório de simulação de computação de alto desempenho aqui no campus de Santos da Poli é um passo muito importante para o desenvolvimento de pesquisas por parte dos professores em conjunto com os alunos na área de petróleo e gás, e também tem uma importância didática grande, porque em algumas disciplinas os laboratórios estarão totalmente viabilizados com a implantação desses sistemas de simulação e de computação de alto desempenho. Muito bem, aí está o VT a respeito desse investimento, da importância desse investimento da Universidade de São Paulo no campus aqui da nossa cidade, da Poli, e importante principalmente para a pesquisa do pré-sal, contribuindo dessa forma para o avanço das pesquisas e também, evidentemente, na área de ciência e tecnologia das nossas universidades, para os nossos estudantes. Não, professor, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Rodolfo, bom dia, telespectadores. Nós estamos realmente vivendo esse momento, embora muitas vezes tenhamos a impressão de que o país está um pouco parado, mas a pesquisa continua e os avanços também continuam. Eu, como ecólogo, gostaria sempre de lembrar aos telespectadores que a palavra ecologia ela tem uma raiz na etimologia da palavra, que é grega, e ela significa oikos, vem de casa. E a oikoslogia, que é a ciência da ecologia, está muito ligada à oikosnomia, que é a ciência da economia. Claro. Né? Então, hoje, como nós vamos falar sobre sustentabilidade, é inevitável não falarmos sobre essa perspectiva de avanço econômico, de desenvolvimento, claro, né? E também essa perspectiva de sustentabilidade. Então, nós precisamos, como vimos na reportagem há pouco, né? Precisamos também louvar um pouco essa iniciativa de pesquisas, porque um simulador ele pode ser bastante
importante num processo de extração, importante, sem dúvida. Né? E formar bem futuros engenheiros para que evitem-se aí erros na projeção ou mesmo na programação de futuros empreendimentos ou mesmo no processo de extração do petróleo. Então, a ecologia ela também trabalha um pouco nessa questão da prevenção dos acidentes e não só, né, vamos ver o leite derramado. Sem dúvida nenhuma. Aliás, o que é comum no Brasil, né? Pelo menos o Brasil do passado, só se preocupava exatamente com a questão ambiental depois, exatamente da situação criada, o que é lamentável e havia muito pouco prevenção. Rodolfo Amaral, bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Pai, bom dia, Cris, bom dia ao telespectador. Chico, com relação a esse investimento, a gente não tem como criticar a questão do investimento em si. O que me chama a atenção são os valores, né? Porque com a importância que nós temos aí da pesquisa, da necessidade da pesquisa no Brasil, a gente falar do investimento de R$600 mil, ainda que seja num equipamento, certo? É muito pouco, voltado ao pré-sal, né? Quando a gente, por exemplo, vê aí no noticiário que só aqueles que já apareceram querendo devolver o que roubaram já chegou a 500 milhões, aí a gente vê um investimento em ciência e tecnologia de 600 mil no momento, aliás, em que a USP, as universidades de São Paulo em geral, as universidades estaduais, passam por uma dificuldade seríssima. Nós ficamos 40 anos aguardando, certo, um campus da USP, quando ele chegou no momento em que a USP estava quebrada. Certo? Então, o que é lamentável, até porque não é por falta, na verdade, de recursos. Se a gente for pegar as universidades de São Paulo, USP, Unesp e Unicamp, mais a FATEC, mais a Faculdade de Marília, que são ligadas ao governo do Estado de São Paulo, elas consomem o equivalente hoje a 14 bilhões de reais. Isso, se elas fossem um estado da federação, elas seriam o 9º estado da federação em tamanho de investimentos. Agora, lá atrás não se pensou em instituto de previdência para os professores, quer dizer, os professores aposentados estão nesta conta, certo? Então, consome quase 10% do ICMS do Estado, 9,58% para ser mais exato. Tá? E a gente com essa carência enorme de investimentos em ciência e tecnologia e pesquisa. Aliás, só um parênteses no seu comentário, esse funcionário da Petrobras agora que foi preso e que aceitou a delação premiada, enfim, só ele, que é um funcionário de 3º ou 4º escalão da empresa, ele diz que vai devolver 252 milhões de reais. Professor Fábio, imagine um funcionário, um engenheiro gerente da companhia, 252 milhões, vai devolver. Só para o telespectador ter uma ideia, essa foi mais ou menos a receita corrente líquida, por exemplo, do município de Bertioga. Ou seja, o que ele roubou dava para manter o município em atividade durante um ano. E agora, tudo bem, a delação premiada, mas agora, com a maior disfarçatez, o cidadão vai devolver 252 milhões de reais. Como se fossem 252 reais. Né? É uma coisa impressionante. Mas, professor Fábio, eu gostaria o senhor abordou na sua intervenção inicial a questão do desenvolvimento sustentável, que é o que todo mundo alcança, busca, enfim, almeja. E nesse aspecto, é uma pergunta que se impõe, né? Como é que se concilia no Brasil de hoje, com tantos desafios, com tantas carências, quer dizer, desenvolvimento econômico e qualidade de vida? As próprias convenções definiram o desenvolvimento sustentável como realmente 2 palavras. A gente não pode esquecer que antes do sustentável tem o desenvolvimento, então aqui ninguém prega que a economia fique estagnada. Claro. Né? Há de haver um desenvolvimento, mas que ele garanta às gerações futuras a mesma possibilidade, inclusive, de desenvolvimento. Porque nós não podemos querer que nossos filhos tenham apenas o grau tecnológico ou de desenvolvimento que nós temos. A sociedade caminha e avança muito mais rápido. Então, como fazer isso? Né? A Terra é uma só, ela é finita. Então, nós precisamos nos valer dos recursos que já exploramos e aproveitar cada vez mais a questão da reciclagem, da reutilização, do reaproveitamento e da própria redução de consumo
de bens que muitas vezes a nossa sociedade totalmente perdulária, né? Uma sociedade que é acostumada a ir no supermercado e trazer 1/3 de embalagens e achar normal jogar tudo fora quando chega em casa, né? Quer dizer, a gente vai ao supermercado e paga e quando chega em casa, 1/3 do que a gente comprou a gente joga fora e acha isso normal. O que não é normal é achar que isso vai a Marte. Ela fica aqui na Terra, é um bem que nós utilizamos e nós precisamos, né, nos adequar. Sobretudo, com as novas legislações. Parece que as novas legislações estão chegando e a população ainda não está caminhando. 2014, há um tempo atrás, seria um ano bastante marcante por conta da política nacional dos resíduos sólidos. Todo mundo ia mudar os hábitos em relação à redução da produção de lixo. Estamos chegando a quase o mês de dezembro de 2014 e eu, sinceramente, não tenho visto isso no dia a dia das pessoas. Então, quer dizer, o desenvolvimento sustentável, ele vai ser conseguido, mas também não vai ser só conseguido com as questões legais. Ele vai ser conseguido com a mudança de comportamento de cada um. É uma coisa difícil, às vezes, até de mensurar, ou pode parecer um pouco poético falar, mas é o único jeito. Eu não consigo a sensação que se tem é que, às vezes, a sociedade vai ter que aprender pela dor. Ou seja, a questão da água é bem presente, né, Rodolfo? É uma questão atualíssima. Ou seja, a crise hídrica está levando as pessoas a reverem comportamentos, porque vai faltar água mesmo. Então não adianta, se não economizar, se não evitar o desperdício, vai faltar água. Não adianta continuar do jeito que está com essa fartura hídrica, porque nós vamos ter problema, provavelmente já na temporada de verão. Essa é uma questão emblemática, né? Chico, eu tenho muito cuidado de falar da questão ambiental, porque eu acho que há excessos de todas as partes. Eu trouxe até aqui, Chico, uma própria definição de meio ambiente. Definição essa inserida na lei que definiu a Política Nacional do Meio Ambiente em 1981. Então, a definição de meio ambiente da lei diz o seguinte: é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que abriga, rege a vida em todas as suas formas. Eu acho que esse em todas as suas formas é determinante dentro do processo. Claro. Porque a gente vê aí, você está falando da questão da água, e de fato há um aproveitamento, uma discussão assim, vamos dizer assim, muito superficial desse aspecto. Primeiro porque a gente aprende lá no ginásio, tá? Quando vai ter aula de biologia, né? Eu lembrava... O Fábio também é professor de biologia. Que você falava sempre assim, não, o Brasil não vai ter problema hídrico porque nós temos 13 ou 15% da água do planeta, né? Da água potável do planeta. Agora, bom, tudo bem, é verdade, mas como é que estão distribuídos? Eu peguei aqui até, Chico, a distribuição da água no território. A região norte, por exemplo, tem 7% da população e tem 68% da água. A região nordeste tem 29% da população e tem 3% da disponibilidade da água. E o sudeste, com 43% da população, tem 6% da água. Ou a gente faz mais ou menos o que está acontecendo e aconteceu já há 3 décadas, já está nessa luta, o pessoal em Pequim, na China, né? Sim. Porque eles estão fazendo lá uma ligação de água para levar água do norte ao sul, para levar água para Pequim, que é a maior cidade do mundo, hoje com 20 milhões de habitantes, uma obra de tubulações de 2.500 quilômetros de extensão. Nossa Senhora. Tá? É uma extensão maior do que a distância entre o Iapoque e o Chuí aqui no Brasil. Então, para a gente ver, não basta ter a disponibilidade, é onde há essa disponibilidade. E aí nós tivemos ocupação desordenada no nosso país, concentrada na região sudeste, aqui no estado de São Paulo, onde está, na verdade, o grande risco aí de falta d'água. É na região metropolitana de São Paulo
especificamente, que concentra também cerca de 20 milhões de habitantes, e que quando foi ocupada ninguém se preocupou. Tem mananciais disponíveis, quer dizer, foram questões ligadas ao planejamento que nós nunca... A aula de biologia, a verdade, Chico, biologia, geografia, essas coisas, a gente deixava de lado, não achava importante, né, professor? E nessas horas falta muito. E agora? E, sobretudo, conciliando o desenvolvimento, nós precisamos também lembrar aos telespectadores que um dos grandes consumidores de água hoje é a agricultura. E o estado de São Paulo, ele transformou-se eminentemente num estado agrícola, né? Não só na década de 20, com o eucalipto, e depois foi vindo o café, e posteriormente a cana-de-açúcar nos anos 80, a laranja que faz o suco. Então, todo esse conjunto agrícola, ele consome uma quantidade enorme de água. 59% no Brasil e 70% na China. Então, esses países como a China, o Chile, que é um país muito pequeno, ele tem problema também de distribuição de água. Metade do Chile tem uma quantidade de reservas de água enorme, que é a metade sul, e a outra metade é praticamente um deserto. Então, essa questão que é até romana, brinquei há pouco com o aqueduto romano, né? Do homem morar longe da água, é uma situação tanto quanto a ser pensada para se ter o desenvolvimento sustentável, né? Schumacher, na década de 80, um autor, ele falava assim no seu livro The Small is Beautiful, que é o pequeno notável, traduzido para o português, que as grandes soluções, elas vinham exatamente de ações menores, de represas menores, de impactos menores e melhor distribuídos, mas não tem jeito, né? Até o ano 2050, 80% da população do planeta vai se concentrar em núcleos urbanos. Então, essa preocupação que o Rodolfo nos traz é muito séria. Quer dizer, os núcleos urbanos vão consumir muita água, e falar em sustentabilidade num universo desse vai se tornar algo muito difícil. Até um contrassenso. E sem falar, Rodolfo, na crise energética, que também vem por aí. A crise energética, a conta de energia das pessoas está cada vez mais cara, em função até das usinas termoelétricas, né? O gasto é muito maior, e sem água, nessa longa estiagem, não vai ter jeito. Logo, logo vamos ter também uma crise energética aí, apontando, já se fala até num eventual racionamento de energia para o ano que vem. O professor estava lembrando a questão da agricultura. Aqui no Brasil tem no consumo d'água um peso de 59%. O consumo doméstico e comercial tem um peso de 22% e o consumo industrial de 19%. Então, o processo vem em cadeia, na verdade. Sim. Quando a gente fala em água, a gente imagina a nossa torneira aberta, o banho que vai se tomar ou não, vai se reduzir no banho. Começa por aí, que o brasileiro, o consumo natural normal aí de água per capita seria de 40 litros. No Brasil, ele é de 200 litros. Quer dizer, então nós já desperdiçamos. Aí, por falta de investimento, de capacidade de investimento, ao longo de décadas, a gente percebe, a própria Sabesp publicamente admite um desperdício nas tubulações de 30%. Se admite 30%, deve ser um pouco mais, por tubulações que, na verdade, ficaram corroídas ao longo de décadas. Então, ou a gente tem essa consciência ambiental por esse prisma, já, na verdade, a água, nesse momento, eu acho que ela chama a atenção. Essa crise tem um lado bom, porque vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão ter que se conscientizar de uma forma ou de outra. Das autoridades públicas no sentido da legislação. Eu me recordo, Chico, as primeiras vezes que eu fui à Riviera de São Lourenço, há 30 anos, eu achei aquele empreendimento maravilhoso, mas aí entrei num dos apartamentos, aí vi no banheiro, aquele recipiente de descarga, né, naquela caixinha. Achei aquilo tão antiquado. Eu falei, meu Deus, um empreendimento tão maravilhoso desse, com uma coisa tão antiquada. E aí, de repente, alguém me chamou a atenção, não, isso é a coisa mais moderna do mundo, porque a válvula hidra você gasta água, muito mais água do que ali. E aqui é o necessário. Você vê que, na verdade, é cultura. A gente precisa, na verdade, conhecer um pouco mais. Eu me recordo, eu fiquei envergonhado, a beça na época, quando fiz essa consideração, tá? E hoje, tá? Eu acho que essas questões têm que ser vistas e obrigatórias na legislação. Quando você vai num restaurante, ou você vai no shopping, ou você entra no banheiro, você vai lá, tá? Na hora de lavar a mão, a torneira, certo? Ou você aperta e ela
solta água no volume suficiente. Agora, em casa, você vai fazer a barba, você deixa a torneira aberta, vai lavar a louça. Ou se tem, obrigatoriamente, certo, essa consciência se impõe através da lei um comportamento cultural, ou nós vamos demorar décadas para avançar. Ou pela dificuldade, senão não tem jeito. Eu peço a licença do professor Fábio, do Rodolfo Amaral, nós vamos para o rápido intervalo e depois eu queria voltar à questão da crise energética, o risco da crise energética, professor Fábio. Voltaremos em seguida do Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Debate com os candidatos a presidente do Santos Futebol Clube. Dia 2 de dezembro, a partir das 10 horas da noite. Você vai conhecer as propostas dos candidatos e poder definir qual o melhor para o Santos Futebol Clube. Assista na Santa Cecília TV no dia 2 de dezembro, a partir das 10 horas da noite. Tudo sobre a campanha mais disputada dos últimos tempos. É o momento onde os candidatos poderão debater suas ideias e apresentar os caminhos para o time da Vila. É na Santa Cecília TV, 2 de dezembro, 10 horas da noite. Não perca! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 19 de novembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o professor Fábio Giordano, que é doutor em Ecologia, biólogo e diretor da Faculdade de Pedagogia da Unisanta, e o colega jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral, debatendo a questão da sustentabilidade, a questão ambiental. Mas, Cris, tem uma notícia importante aí com relação a essa questão da falta d'água, não é isso? Isso mesmo, Chico. Eu estava vendo aqui no site da Agência Brasil e tem uma notícia informando que existem hoje aplicativos que ajudam os consumidores a controlar melhor o consumo de água. Então tem até aplicativos que orientam em relação ao consumo, calculam quanto é gasto no dia a dia, como tomar banho, entre outras ações. Isso é fundamental para a pessoa ter o controle, não é mesmo, Chico? Sem dúvida nenhuma. Daí mais uma ferramenta nessa luta, né, de conscientização geral em relação à necessidade de se poupar, de se economizar água. Mas, professor, eu queria abordar também a questão da crise energética, que deve ser decorrente dessa estiagem que nós estamos enfrentando. O modelo brasileiro, ele sempre contemplou a energia proveniente das hidrelétricas. Pois é. Né? E, inevitavelmente, sem chuva, o problema da falta d'água deve causar algum tipo de desconforto ao setor, uma vez que não há tempo hábil para se habilitar, o que também aumentaria muito a pegada ecológica, termoelétricas ou outras formas de geração de energia elétrica, como existem no mundo em vários locais, né? Sim. Aliás, se a gente pegasse uma panorâmica do mundo da matriz energética, aproximadamente, nós teríamos hoje, no mundo, só 6% do mundo se vale de hidrelétrica. Porque a água é um bem tão precioso em outros países que eles não se dão ao luxo de fazer aquele capricho da nossa professora de geografia de dizer que o mundo está cheio de água e vamos represar e depois a turbina gira com essa água represada, né? Então, as novas tecnologias depois avançaram para usinas atômicas, que também não se mostraram muito seguras, mas a energia ela tem uma outra matriz que é ainda muito baseada no petróleo. Só que nós estamos saindo do mês de setembro, há 2 meses atrás, em que houve uma grande convenção, uma COP dessas que decide o futuro climático do mundo,
E eles disseram que até o ano 2100 não vai se poder tirar mais nenhuma gota de óleo das reservas do mundo. Isso é uma decisão mundial. Então o mundo vai ter que migrar da atual matriz energética, que 75% para gerar energia elétrica é carvão, gás natural e óleo, para uma situação de zero, né? Então, vamos ter que priorizar a energia eólica, as próprias hidrelétricas de uma outra forma e, por que não, as energias provenientes do movimento das marés e o próprio movimento das ondas. O princípio é muito simples. Se você tiver uma boia, ela sobe e desce só com o movimento das ondas, né, e ela estiver acoplada a uma forma de um sifão de ar, esse sifão de ar pode gerar, né, um movimento numa turbina e você, só com o movimento de subida e descida de ondas, você pode ter essa usina. Já existe uma usina dessa instalada no porto de Pecém, né, no Nordeste brasileiro. Existem usinas como essa bem maiores instaladas em Portugal e com isso o mundo vai ter que migrar a sua matriz energética. Isso vai exigir investimento. Esperamos que os investimentos sejam efetivamente nas obras e não no bolso dessas pessoas, né, que são menos importantes e atrapalham de fato o país, né, e que isso ocorra dessa forma. Mas a preocupação é grande, inclusive num universo mais imediato. Não sei qual é a perspectiva de São Pedro nos ajudar para que não tenhamos problemas energéticos de falta de energia elétrica no ano que vem. E aí a situação se agravaria muito, né, Rodolfo? São alternativas, como disse o professor Fábio, para que a gente possa enfrentar essa crise que, pelo visto, vai se arrastar um pouco, viu? E a gente não pode só contar com São Pedro também, né? Porque eu tenho lido bastante, tenho ficado preocupado com essa leitura com relação a efeitos climáticos que ocorrem aqui na região sudeste em função de problemas ambientais gerados na região norte do país, mais especificamente no que se denominou lá de Amazônia Legal, né? Que pegam os estados da região norte, mais o Mato Grosso e o Maranhão. Chico, nesse período eu fui levantar, nos últimos 14 meses, o que foi desmatado na área da chamada Amazônia Legal foi 3.700 quilômetros quadrados em 14 meses, ou seja, uma vez e meia a Baixada Santista de desmatamento. Mas nos últimos 40 anos foram 762.979 quilômetros quadrados. Aí é equivalente a 2 Alemanhas ou 3 vezes o território do estado de São Paulo, né? Então, e hoje os biólogos, os estudiosos da matéria dizem que esse desmatamento tem provocado uma espécie de uma cortina que faz com que, impede com que o vento sopre na nossa direção e traga exatamente a chuva. Ou seja, a região sudeste, que sempre olhou com desdenho para os estados do norte, agora vai ter que começar a olhar de uma forma diferenciada, e eu acho isso muito bom, porque eles que estão suprindo exatamente essas condições, tá? De consumo normal, de consumo agrícola, de consumo doméstico, de consumo industrial. E, ou seja, se nós nos preocuparmos com o que acontece lá, o nosso bolso vai arder bastante. O que os meteorologistas chamam, né, Rodolfo, de rios atmosféricos, né? Então é como se tivesse um rio mesmo. Gostaria só de lembrar ao telespectador que essa ideia do desmatamento, ela não é menor, não. Ela é uma ideia que deve ser levada muito a sério. Cada metro quadrado de um lago, por exemplo, evapora aquele 1 metro quadrado. Mas se você tivesse uma árvore ali, ao invés de 1 metro quadrado de lago, você tivesse uma árvore, você teria 10 vezes esse metro quadrado, teria 10 metros quadrados. Por quê? Cada superfície de folha somada, a parte de baixo e a parte de cima, no todo da árvore, evaporaria essa água. Então, um lugar com árvore evapora 10 vezes mais do que um lugar apenas com um lago ou só com o solo nu. Então, se eu evaporo 10 vezes mais, consegue chover 10 vezes mais. 10 vezes mais, evidente. É o ciclo da água que é inevitável, né? Então, você tem essa preocupação porque ninguém está tirando aí a água das partes subterrâneas e colocando na atmosfera. Quem faz isso são os vegetais. E esse processo se chama evapotranspiração.
que é diferente da evaporação, por exemplo, que está acontecendo com a luz batendo aqui e o calor levantando a água na superfície desse copo. Uma folha, ela não é só, uma árvore não tem só a superfície de um copo, ela tem dezenas, muitas vezes, de superfícies desse copo, e isso está sendo colocado na atmosfera de uma forma muito eficiente, sem nos cobrar nada. É um serviço ecossistêmico, nós não estamos pagando nada por isso e estamos desprezando esses prestadores de serviço. E como conter, professor Rodolfo, esse desmatamento, essa barbaridade na região amazônica? Bem, a questão passa pelo uso da terra e pelo uso dessa terra para pastagens de uma forma um pouco menos extensiva, né? Nós tivemos uma discussão, a questão aí de 1 ano, 2 anos atrás, bastante forte com relação ao Código Florestal, né? E nós abrimos ainda mais fronteiras de desmatamento com a aprovação dessa renovação do Código Florestal, quando que deveríamos ter pensado, se o assunto é sustentabilidade, em como otimizar a produtividade das áreas que já havíamos desmatado no passado, né? Aumentando a produtividade dessas áreas, ao invés de suprimir mais vegetação nativa para colocar o pasto, né? Porque o pasto transpõe as águas de forma muito menor do que as florestas. As florestas podem chegar a 30, 40 metros de altura, o pasto é sempre rasteiro, sim, no máximo meio metro, 1 metro, né? Então a quantidade de vegetais tirando água da terra no pasto é muito menor. Então, quanto mais eu bloqueio esse avanço dessa agropecuária extensiva, eu não sou contra a agropecuária, mas a agropecuária, da forma como ela é feita no Brasil, de forma totalmente extensiva, ela é um desperdício, porque você tem que avançar no prestador de serviço, que é a floresta, e remover esse prestador de serviço. Então, aí é que está o erro. Rodolfo Amaral. Chico, que situação, hein, Rodolfo? Eu acho que essas questões, elas têm que, eu repito, eu tenho voltado aí ao passado, procurado ler um pouco mais de geografia, ler um pouco mais de biologia, de física, de química, para que a gente possa interagir nessas discussões, porque nós fomos contemplados aí pela natureza, tá? Segundo consta, com 13 a 15% da água potável do mundo. Nós temos 5% do território, tá, do planeta, né? O Brasil. Tá, temos só 3% da população. Então, estaríamos, em tese, numa situação vantajosa. Muito confortável, certo? Muito confortável. Tá? Mas precisamos saber aproveitar isso com juízo. Tá? Então, eu acho, a gente vê, por exemplo, assistiu algumas discussões há um tempo atrás, em São Paulo, Chico, não sei se você se recorda, tal era o avanço da construção civil, que o pessoal começou a comprar do lado do vizinho, quem tinha uma casa, o chamado espaço aéreo. Ou seja, o prédio daqui e o prédio daqui comprava aquele espaço aéreo para não construir um outro no meio. Exatamente. Eu acho que nós temos que começar a pensar, e os estados desenvolvidos, certo, como forma de preservar essa região norte, do ponto de vista dos efeitos que ela traz para a economia da região sudeste, de comprar sim esse espaço. Certo? Não permitir com que essas coisas aconteçam, certo? Para privilegiar determinados grupos de fazendeiros. Eu acho que a importância disso, nós chegamos num momento que ele é vital. Eu acho que há excessos em alguns casos, eu sempre digo aqui no caso da Baixada Santista, porque nós temos, tá, como eu disse lá no começo, de discutir a questão ambiental em todas as suas formas. Nós aqui na Baixada, que somos uma região diminuta do ponto de vista de extensão territorial, temos a Serra do Mar, que ocupa 36% aí, do território. Então, se nós preservássemos a Serra, o Parque Estadual da Serra do Mar, já estaria razoavelmente de bom tamanho. Só que nós temos que ter consciência com relação a isso. Não adianta ocupar a nossa região, tá? Porque a pergunta que eu sempre faço há décadas é o seguinte: nós queremos e temos capacidade de chegar a quanto? Nós, em 1970, eram 900 mil habitantes, hoje somos 1.700.000.
qual é a nossa capacidade? Quando ela se esgota? É com 2 milhões de habitantes, 2 milhões e meio de habitantes? Sim. Porque se o paulistano já está descendo a serra para lavar roupa aqui na Baixada Santista, se em algumas localidades ele já tem 65% dos imóveis construídos já são de veraneio, eu me pergunto, nós não vamos nos preocupar com isso? Onde vamos parar? Nós temos 10 mil domicílios crescendo por ano, quer dizer, em 10 anos são 100 mil domicílios novos surgindo, quer dizer, como nós vamos fazer essa equação? E eu acho que o Fábio está numa situação assim, áurea da carreira dele, porque vamos precisar muito do conhecimento dele para chegar a uma equação lógica. Mas olha, só para aproveitar, Fábio, essa colocação do Rodolfo, queria deixar para você uma pergunta, para você no próximo bloco, evidentemente, com mais tempo, poder responder. Que é a seguinte, é a questão da falta de espaço aqui na nossa região. Temos aí uma demanda de quase 100 mil domicílios novos, como o Rodolfo colocou, mas por outro lado também temos um déficit habitacional que supera a casa de 100 mil unidades. Nas 9 cidades da região, algumas sem espaço, exatamente, por isso o solo é muito caro aqui na nossa região, até mesmo para construções de casas populares. Como resolver esse impasse, como enfrentar esse desafio? Eu gostaria que você comentasse e falasse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. O novo formato do site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Vamos encerrar 2014 aquecendo os tamborins. Festa de lançamento do programa, dia 20, a partir das 8 da noite no Ilha Pochá Clube. Uma grande festa que vai reunir os grandes nomes do Carnaval Santista. Aquecendo os tamborins. Apoio Atri Fiat em Santos 3519-4000 e São Vicente 3579-1000. Imita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 19 de novembro, e hoje recebendo o professor, doutor em Ecologia, Fábio Giordano, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral, debatendo sustentabilidade, desenvolvimento econômico. E agora, neste bloco, começando com a questão habitacional, professor Fábio, principalmente casas populares. Nós temos um déficit na nossa região, déficit oficial, nas 9 cidades, que supera a casa de 100 mil moradias. Como é que se resolve uma situação dessa, com falta de espaço, com a necessidade de qualidade de vida, enfim? Muito bem, o Rodolfo fez essa gentil colocação no bloco passado, e eu vou colocar o adesivo, consulte sempre um biólogo, né? Mas, na verdade, vamos consultar a população como um todo, porque esse é um problema que não cabe apenas aos ambientalistas resolverem, é um problema de ordem de magnitude econômica. Por isso, a questão de mais de 15 anos, já se tem no Brasil a ideia, em particular no estado de São Paulo, desse zoneamento ecológico e econômico. E nesse zoneamento, que a grosso modo, para o telespectador, tem basicamente 5 grandes zonas: industrial, de extração total, tem uma que é a urbana. Claro. Então a gente precisa resolver antes um problema, é aonde colocar no nosso universo, que é um universo costeiro, cheio de áreas de proteção permanente, aonde colocar as regiões para a urbanização futura, se a gente não optar, é claro, pela opção de verticalizar ainda mais, o que traz outras consequências. Então,
essa população, que inclusive na projeção do Rodolfo é mais assustadora ainda, porque tende a crescer ainda mais, claro, nós precisamos ver aonde que isso vai ser alocado, né? Na região metropolitana da Baixada Santista, preconizam-se alguns pontos na cidade de Itanhaém, existe alguma coisa aqui na Santos Continental, ainda próximo a Guarujá, né? Existe um lado ainda grande de Bertioga, de Praia Grande, mas isso ainda está sendo definido, né? E uma vez colocada a população. Mas faz tempo, hein, para definir isso aí. Puxa vida, né? Isso é uma coisa que deveria ser da mais alta urgência. Participamos já de várias reuniões e isso demora sempre um tempo a ser deslanchado. E a população, daí não tendo essas áreas prioritárias, acaba fazendo a invasão dos nossos manguezais, das nossas restingas. Então, é muito mais difícil recuperar do que propriamente prever. Então, isso vai ter que depender desse acordo geral da sociedade. Eu quero crer que seja isso. Sem dúvida que se faça isso com urgência. Rodolfo Amaral. Chico, eu vou ser bem mais radical aí, tá? Pelo seguinte aspecto. Se a gente for, quando eu falo de 10 mil novos domicílios a cada ano, eu não estou nem fazendo projeção, eu estou fazendo um levantamento de 40 anos. Essa foi o comportamento quase que linear dos últimos 40 anos, o que nos fez em 40 anos ter 400 mil novos domicílios. Mantida a mesma tendência, claro, até que nós vamos chegar a essa 100 mil a cada 10 anos. Insustentável. Mas eu acho que chegou a hora da Baixada Santista, primeiro da Agência Metropolitana e o Condesb funcionar de fato, tá? E eu acho que uma grande discussão que tem que se colocar, e com coragem, para a sociedade, para a classe política, é a seguinte. Bom, hoje a legislação já permite, quando foi editada a emenda constitucional 29, que todo mundo fala da emenda 29 para o lado da saúde, mas ela trouxe lá um artigo também que mexeu com a cobrança do IPTU, permitindo que o IPTU fosse diferenciado, fosse com alíquotas maiores, dependendo do tipo de utilização do imóvel. E eu acho que chegou a hora de a gente começar a fazer uma tributação violenta sobre os imóveis de veraneio, certo? Porque é inconcebível que o cidadão tenha condições de ter a casa dele em São Paulo, nos Jardins, e uma mansão aqui na Baixada Santista e pague o IPTU menor aqui do que ele paga na casa dele no Jardim. Então, eu acho que... por quê? Por causa de uma questão chamada oferta e demanda, tá? Se os espaços estão cada vez menores, eles ficam mais caros, certo? E a população fixa, que depende do seu dia a dia, ela não tem, ela vai morar cada vez mais distante. Ela já está chegando lá para o lado do Vale do Ribeira. Por quê? Porque os dois maiores municípios em termos de área na Baixada Santista estão nas duas pontas, praticamente. Itanhaém, no sul, e Bertioga. Bertioga tem 3% do território disponíveis à ocupação, de acordo com a lei do gerenciamento costeiro. E Itanhaém, idem. Quer dizer, são municípios com quase 500 quilômetros quadrados de extensão. Itanhaém até passa dessa dimensão, mas totalmente preservados. E aí você vai ver na questão de veraneio, certo? Eles estão com 65% dos imóveis construídos para fins de veraneio. Não dá para... A média na Baixada Santista é de 33. Por que eu digo a média? Porque Santos e Guarujá que acabam diluindo essa média. Mas nesse ponto, então, nós temos que discutir sim essas coisas. Porque até na questão da água, Chico, vai chegar agora um feriado, né? Amanhã nós temos um feriado prolongado. Pode ter certeza, vai nessas casas de veraneio no litoral sul e no litoral norte, você vai ver que o proprietário alugou para um grupinho e tal, que alugou para 3 ou 4 pessoas, vão ter 20 lá tomando banho, consumindo água e etc, etc. E daqui a pouco nós estamos reclamando da falta d'água. Então eu acho que agora nós temos que encarar isso. Somos um território diminuto, certo? Precisamos das nossas necessidades básicas e depois tem mais. O veraneio, tá, ao longo do tempo, acabou inclusive com o turismo na nossa região. E outra coisa que eu acho que tem que ser revista, ao contrário do que a legislação está fazendo, hoje os apartamentos, tá, os prédios, as construções, estão privilegiando garagem. Então você vê lá na placa, 3 vagas na garagem, 4 vagas na garagem, metragem do apartamento 60 metros quadrados. As pessoas ficam socadas dentro de casa,
para o automóvel ter espaço. À vontade. Certo? Tem que ser o contrário, não pode mais incentivar isso. Por quê? Porque aí nós estamos falando de poluição, certo? De mobilidade, de outras questões ambientais. Professor Fábio. Essa questão da urbanização, ela vai ter uma difícil solução em relação ao contexto ambiental. Alguns ambientalistas ainda defendem que a urbanização intensificada melhora um pouco porque diminui o avanço sobre áreas, então diminui, vamos dizer assim, a pegada ecológica em áreas de preservação. Mas nós, sem garantirmos a condição digna de vida a essas pessoas que vão superlotar os centros urbanos, nessas mega cidades, e a Baixada Santista será, sem dúvida, uma mega cidade, nós teremos que fazer isso com planejamento, porque outros países conseguiram fazer esse tipo de utilização melhor dos imóveis, né? A questão das casas dos veraneios é muito interessante. Tem um amigo que foi fazer pós-graduação na Espanha e ele morava no 3º andar de uma mesma casa que era usada por todos, ou seja, a casa, não se pensa em construir mais casas, né? É aquela casa que e a família ia descendo os andares. Ele me contou, isso era engraçado, as pessoas de mais idade ficavam no térreo, os casais mais jovens ficavam lá no 3º andar e depois... Por quê? Porque aquele era o imóvel utilizado. O Brasil, nesse aspecto do imóvel, também é bastante perdulário. As pessoas têm várias casas, vários apartamentos. Quer dizer, não é assim que se vive apartamentos no mundo, gigantescos, né? gigantescos. A gente tem um pouco uma mania de grandeza, vamos dizer assim, né? E isso não é a tônica de países mais desenvolvidos. O Japão não tem isso, os países europeus não têm isso. Então a gente está num outro patamar. Precisamos repensar isso. Mas enquanto nós priorizarmos, Rodolfo, a concentração de renda no Brasil, que é outra coisa escandalosa no Brasil, a concentração de renda, que as pessoas trabalham muitas vezes para ampliar o seu patrimônio. Para que precisa de 4, 5, 10, 15, 20, 30 imóveis? Vai morar num só, não adianta. Chico, eu diria que hoje eu fiquei extremamente contente quando acordei e li o jornal pela manhã, porque há anos a gente vem acompanhando esse projeto Andaraguá, lá de Praia Grande, e finalmente ontem foi aprovado pelo Consem. Eu diria que, olha, que é a cereja do bolo, porque é uma área de 12 milhões de metros quadrados. É raríssimo, 12 milhões de metros quadrados é um pouco maior que a Riviera de São Lourenço, que é o bairro lá de Bertioga, que tem 9 milhões de metros quadrados. O aeroporto com pista de 2.600 metros, enfim, capacidade de 200, de instalação de 200 balcões de indústria, enfim. Eu acho que a Baixada Santista estava precisando de um empreendimento que gerasse atividade econômica próximo ao porto. Então, graças a Deus, isso foi aprovado, porque o último estava para pagar a luz. Ou seja, nós estamos hoje com dificuldade de empregabilidade. Por quê? Porque nós não temos mais por onde crescer. É verdade. Essa é uma outra preocupação muito séria, a questão da geração de empregos aqui para os nossos jovens, né, Fábio? Você, como diretor de uma faculdade de pedagogia, também se preocupa com essa questão. Muito. Hoje eu tenho filhos também que se formam em engenharia, um já é formado, mas não trabalha. Nenhum biólogo, mas um já trabalha em São Paulo e o outro está no mesmo caminho. Então a gente não tem muito o que fazer com relação a isso e é lamentável, porque o jovem daqui, ele poderia estar trabalhando aqui com mais intensidade, né? Sem dúvida. Essa é outra grande preocupação, principalmente porque isso depende, é claro, do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico, mas desde que com qualidade de vida. Seja um desenvolvimento sustentável para que as próximas gerações tenham uma condição de vida melhor do que a que nós temos hoje. E assim, professor Fábio, nós chegamos ao final, nós teríamos muito a conversar, o senhor sabe, mas o tema é apaixonante, é amplo, mas somos limitados pelo tempo. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, doutor em Ecologia, professor Fábio Giordano, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na bancada. Muito bem, muito obrigado, professor Fábio Giordano. Obrigado, Rodolfo Amaral, mais uma vez. Um grande abraço a todos. Nosso comentarista, Rodolfo Amaral. Agradeço a ambos, a Cris Chalub, a toda a equipe e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.